A missa nova é válida, Catecismo Católico da Crise da Igreja, ponto 64, página 162. A validade de uma missa depende da validade da consagração, transubstanciação do pão no corpo de Cristo e do vinho no seu sangue. Logo, a missa nova é válida se ela é celebrada por um sacerdote validamente ordenado, que emprega a matéria requerida, pão de trigo e vinho de uva, pronunciando as palavras requeridas, a fórmula da consagração, e tendo a intenção requerida. O sacerdote deve, com efeito, querer fazer o que faz Cristo e a Igreja quando da celebração da missa. Deve ser um instrumento consciente a seu serviço. Se ele se colocar em contradição consciente com a intenção da Igreja, recusando-se, por exemplo, a celebrar um sacrifício e querendo apenas fazer uma memória da última ceia, a missa será inválida. Ora, aí vocês pensam que isso é difícil de acontecer? Pelo mesmo fato de que o rito novo pode facilmente ser compreendido num sentido protestante, pode muito facilmente ser usado por sacerdotes que não têm mais a intenção requerida para a celebração da missa. A coisa não tem nada de improvável quando se vê a imagem totalmente falsa da igreja, do sacerdócio e da missa que foi comunicada a muitos dos futuros sacerdotes nos novos seminários. Vejam só. Então, o tradicionalista afirma que a missa nova é inválida? Não. Ele afirma que a missa nova pode ser inválida. E pode ser inválida com uma facilidade muito maior do que a missa tridentina. Como nós vimos aqui, qualquer missa precisa desses 4 elementos para ser válida. Então, o sacerdote tem que ser validamente ordenado. A matéria tem que ser a certa, a matéria canônica, pão de trigo e vinho de uva. Mas isso aí, só o que faltava. As pessoas não fazerem isso. Mas se você soubesse como isso é comum. Aqui na minha cidade, existem exemplos nesse sentido de padres párocos de grandes paróquias, que não fazem questão, na hora de providenciar o vinho que será usado na missa, de atender às prescrições canônicas. Ou seja, utilizam matéria inválida para celebrar o santo sacrifício. Ou seja, celebram uma missa inválida. Isso não é só aqui que acontece. Por que é que isso acontece? Porque esse pessoal, que já está com a cabeça tão deformada, não acredita que a missa seja isso que nós sabemos que ela é. Acredita que se trata de um símbolo, de um memorial, de uma comemoração festiva, etc., de algo simbólico, e que não existe nada sobrenatural acontecendo ali, e que, portanto, tanto faz se o vinho é de uva, se não é, se está dentro da acidez requerida, se não está, tanto faz. Isso não é raro não, viu, gente? Isso acontece. E o principal, aí assim, pronunciar as palavras requeridas, e aqui vem a chave, o principal. A intenção requerida. O sacerdote, aquele sacerdote, no momento em que ele está celebrando a missa, ele quer celebrar um sacrifício ou ele quer apenas fazer uma memória da última ceia? Isso aqui delimita se a missa será válida ou inválida. E isso é muito comum, porque tem muita gente que pensa assim: mas eu aprendi que se o sacerdote celebrar de acordo com as rubricas, a missa será automaticamente válida. Pouco importa o que ele tem na cabeça e a intenção dele. Meu querido, isso vale, isso se aplica à missa tridentina, à missa nova não. Sabe por quê? Porque na missa nova, o momento em que foi significada explicitamente a intenção sacrificial do ato foi removido, que é o ofertório.
Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui, né, a principal oração do ofertório na missa tridentina. Estou aqui com o missal da permanência, que é o Suscipe Sancte Pater. Recebei, Pai Santo, Deus onipotente e eterno, esta hóstia, esta vítima imaculada, que eu, vosso indigno servo, vos ofereço a vós, meu Deus vivo e verdadeiro, pelos meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências, aqui o caráter propiciatório, por todos os que estão aqui presentes e por todos os fiéis, vivos e defuntos, para que tanto a mim como a eles aproveite para a salvação e vida eterna. Vocês percebem aqui o que é oferecido a Deus? Ofertório, ou seja, momento de ofertar, de oferecer. Vocês veem o que é ofertado a Deus no ofertório da missa tridentina? A hóstia imaculada, a vítima do sacrifício. Agora vocês querem ver o que é oferecido a Deus não dá nem para chamar mais de ofertório, né? Não é mais ofertório na missa nova, é apresentação das oferendas. Eu tenho aqui um missal da missa nova. Aqui, liturgia eucarística, rito da missa. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Ah, mas essa expressão pão da vida não está se referindo a Jesus Cristo? Não, porque pão da vida está escrito tudo com letra minúscula. Não se faz referência a Jesus Cristo nessa expressão. Se faz referência ao alimento que dá força, que é o pão. E depois, bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o vinho da salvação. Vocês percebem? O que é oferecido na missa nova a Deus? O pão e o vinho, em forma de agradecimento. É a chamada, essa oração é uma oração judaica, nem católica ela é. É uma oração judaica chamada Berakot. Percebe que não se está mais oferecendo a hóstia imaculada, a vítima no altar que será morta, que será sacrificada. Ah, mas isso, professor, não faz diferença porque as palavras da consagração são as mesmas. E as palavras da consagração, elas automaticamente sacrificam a vítima. Não é verdade. As palavras da consagração, elas imolam a vítima. Imolam a vítima. Só que se essa imolação, se esse ferimento da vítima não tem um significado latrêutico, propiciatório, impetratório, eucarístico, voltado para Deus, aquilo ali é só uma agressão, aquilo ali é só um assassinato, não é um sacrifício. Aonde é que se significa aquele ato que está sendo praticado como um sacrifício? É no momento da oblação, ou seja, no ofertório. É no ofertório que o sacerdote fala: Senhor, aquilo que eu vou fazer a partir de agora, aquilo que eu vou fazer daqui a pouco, é para isso aqui, ó. É para te oferecer em sacrifício. É aí que aquele ato que vai ser praticado está significado como sendo um sacrifício. Na missa nova não tem isso. Então na missa tridentina sim. Mesmo que o padre tenha um monte de caraminhola na cabeça, pelo fato do rito ser perfeito dessa forma como ele é, ele torna a liturgia impermeável contra a invalidade. Impermeável. Pelo menos, né, nesse aspecto.
É óbvio que é possível que um sacerdote maluco queira empregar uma matéria incorreta na missa, né? Mas eu nem estou contando com isso na missa nova, não. Eu estou supondo que está tudo certo. A utilização do rito da maneira perfeita, como eles julgam perfeito. Estou levando por esse lado. Ainda assim tem esse perigo. Se o sacerdote na missa nova não tiver interiormente a intenção correta, babou, porque o rito per si não é capaz de suprir a deficiência das intenções do ministro, porque ele não significa explicitamente o sacrifício do Senhor, ele não expressa, não explicita claramente e inequivocamente o sacrifício do Senhor. O tridentino não é assim. Então, a missa nova, ela é válida? Depende. Se ela preencher esses 4 elementos, ela será válida sim. Eu sei que o padre José Eduardo tem a verdadeira doutrina e convicção acerca do santo sacrifício da missa. Eu sei disso. E, portanto, eu sei que as missas que ele celebra são válidas, como de outros sacerdotes aí conhecidos, né? Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo, Padre José Augusto, enfim, tantos outros aí, né? Agora vejamos o seguinte, nós já vimos que a validade já é uma questão difícil na missa nova, né? Não é tão fácil assim, tá? Não são poucos os sacerdotes e bispos aí que claramente não têm mais a fé correta na transubstanciação. Você vê pela maneira como eles tratam o sacramento. Você vê pela maneira como eles se portam diante da Eucaristia, né? Claramente eles não creem. Mas enfim, vamos supor, para argumentar, que está tudo perfeito na missa nova. Foi tudo válido. Vamos supor. Fomos numa missa do Padre José Eduardo, celebrada por ele, e ele é validamente ordenado, empregou a matéria correta, pronunciou as palavras da consagração e teve a verdadeira intenção do sacrifício. E deu tudo certo, a missa válida. Isso ainda não resolve o problema, sabe por quê? Porque a validade não é a única medida de correção de uma liturgia. Uma missa válida não necessariamente significa uma missa boa. Uma missa válida pode ser espiritualmente danosa. Se ela tiver sido celebrada de maneira irreverente, às vezes sacrílega, com ambiguidade de sinais, pobre na expressão do sagrado. E é justamente por isso que o ponto principal da crítica tradicionalista à missa nova não é a questão da validade, é a questão da licitude, a questão da agradabilidade diante de Deus daquele ato que se está realizando. A missa nova, mesmo que válida, ela sempre será ilícita. Vamos ver de novo aqui o livro Catecismo Católico da Crise, agora no ponto seguinte, 65, página 164. É permitido tomar parte na missa nova? Mesmo se a missa nova é válida, desagrada a Deus, porquanto é ecumênica e protestantizante. Representa, ademais, um perigo para a fé no santo sacrifício da missa. Deve, então, ser rejeitada. Essa é a primeira parte da resposta que nós vamos mencionar. Agora vejam. Isso aqui não é simplesmente a opinião da Fraternidade São Pio X. Isso aqui foi denunciado, foi exposto pelos cardeais Ottaviani e Batti. O cardeal Ottaviani, que era o prefeito do Santo Ofício, era o homem assim, depois do Papa, mais importante em termos de doutrina dentro da igreja. Isso foi exposto no chamado Breve Exame Crítico do Novus Ordo Missi. Tem uma parte desse breve exame crítico que o cardeal Ottaviani ele fala assim: a contradição que existe entre o rito da missa nova e a fé católica sobre o santo sacrifício da missa é tão grande, a distância é tão grande de um para o outro,
que o fiel se vê na obrigação de escolher. Ou fica com aquilo que a igreja sempre ensinou sobre a missa, ou fica com a missa nova. Com os dois não dá para ficar. Ele disse isso. Então e ele nunca foi da Fraternidade São Pio X. Então, assim, veja, isso não é brincadeira. Isso não é graça. Isso é um assunto muito grave, é um assunto muito sério, é um assunto muito verdadeiro. A reforma litúrgica que levou à missa nova, ela foi feita com espírito de ruptura. Ela foi feita com um espírito de ruptura tão escandaloso que até expuseram aí vídeos do padre Paulo Ricardo de aulas que ele deu privadamente, né? Aonde ele critica a criação da missa nova, embora ele a celebre, ele critica a criação da missa nova dizendo que a reforma litúrgica foi uma revolução litúrgica e não uma reforma, ou seja, foi uma ruptura com aquilo que a igreja sempre fez, e ele diz que a mudança da missa tridentina para a missa nova pode ser comparada a uma cirurgia de mudança de sexo. Ele disse isso, tá? Não fui eu que disse. Aí começaram a expor essas falas dele no YouTube aí. O que ele fez? Ele deu strike no canal. O canal do José Henrique Naegeli. Agora veja, se até o padre Paulo Ricardo diz que a mudança foi tão drástica que pode ser comparada a uma cirurgia de mudança de sexo, por que é que o tradicionalista não pode chamar a reforma litúrgica de uma ruptura? O próprio padre Paulo Ricardo disse, que a missa nova foi feita de uma forma improvisada, como se uma pequena assembleia de técnicos fosse capaz de substituir séculos de desenvolvimento orgânico da liturgia da Igreja Católica. Ele disse isso. Entendeu? Então, é por essas e outras que os tradicionalistas dizem que a missa nova ela é nociva, ela é ruim para a fé. A missa nova faz mal. Não é porque ela não seja válida. Mesmo que ela for válida, mesmo que ela for perfeita de acordo com as prescrições, as rubricas do respectivo missal. Não é esse o problema. O problema é que ela não é católica. O problema é que ela deseduca a fé. Ela rompe com gestos, palavras e símbolos que formaram gerações de santos na história da igreja. Ela enfraquece a sacralidade, ela coloca o homem no centro. Ela esvazia a ideia do sacrifício. Isso é grave, isso é muito grave. Porque aquele culto não deveria ser ao povo, aquele culto não deveria ser à Assembleia, aquele culto deveria ser a Deus. Vocês estão dizendo que a veinha do terço, a veinha da paróquia, ela está pecando indo na missa nova, ela vai para o inferno, ela está em pecado mortal. Não é isso que vocês estão falando? Porque a missa nova é ilícita? Então ela peca quando ela vai para o inferno, ela tá lá, não sei o que, consagrada a Nossa Senhora, rezando o terço, então ela... É pecado ir à missa nova? Depende. Nem sempre, sempre vai ser ruim, sempre vai ser prejudicial. Nunca vai ser bom para uma pessoa ir à missa nova. Agora, ser pecado depende. Vamos continuar na resposta que a fraternidade dá nesse ponto aqui. Ainda no ponto 65 que eu estava lendo, Mesmo se a missa nova é válida, desagrada a Deus por conta é ecumênica e protestantizante, representa ademais um perigo para a fé no santo sacrifício da missa, deve então ser rejeitada. Agora vamos lá. Quem compreendeu a problemática da missa nova não deve mais assisti-la, pois colocaria em perigo a sua fé voluntariamente e ao mesmo tempo encorajaria os outros a fazerem o mesmo, parecendo dar o seu assentimento às reformas. Então, é pecado ir à missa nova? Depende. Se você já compreendeu a problemática da missa e mesmo assim você continua indo,
colocando a sua fé em perigo e endossando a ruptura que se fez, aí sim será pecado. Agora, se você não compreendeu bem essa questão, se você não entendeu do que se trata o assunto em toda a sua profundidade, aí você, né, está escudado, né, pelo oitavo sacramento, abre aspas, né? Estou falando aqui de maneira prosaica, né? O sacramento da santa ignorância, né? Você não sabe. E para que um pecado seja imputado a uma pessoa, é preciso que, não basta ver a matéria, né, do pecado, é preciso que haja o pleno conhecimento, né? É preciso que haja e também o pleno consentimento da pessoa, né? Então, se a pessoa não entendeu do que se trata, ela não peca indo à missa nova. Ela não vai se beneficiar da forma como ela se beneficiaria indo à missa tridentina. Ela não vai alimentar a fé dela, ela vai prejudicar a fé dela. Mas pecar diante de Deus não necessariamente, se ela não compreende a questão, né? Então, veja só. Não se trata, no final das contas, de dizer que não existe missa, na missa nova e tal, não. Se trata basicamente de dizer, nós não podemos abrir mão daquilo que é mais santo, mais correto, mais seguro, mais católico, para ficar com aquilo que é ruim, menos santo, inseguro, profano, aquilo que não é católico, que é protestantizante, maçonizante, judaizante e etc. Então, o critério de correção de uma liturgia é a ortodoxia. Foi exatamente isso que o Papa Pio XII disse lá na encíclica Mediator Dei, né? A missa, ela não é a expressão de uma opção, de uma preferência litúrgica. O que ela é a expressão mais pura que existe, a missa romana, a expressão mais pura que existe da lex orandi da igreja, ou seja, da lei da oração, né? Da liturgia. E como nós sabemos, né, a lex orandi, ela expressa a lex credendi, a lei da fé, as crenças que nós temos. Então a forma como nós rezamos se baseia na forma como nós cremos. Se nós mudamos a oração, muda-se a fé. Eu vi até um vídeo muito bom outro dia, né, um Reels do padre Renato Leite, né? Onde ele fala, tal fé, tal missa, tal fé. É exatamente isso, existe esse intercâmbio, né? O credo interfere, a crença interfere na oração e a oração interfere no credo, interfere na crença. Infelizmente, foi isso que aconteceu, mudou-se a oração, mudou-se a fé. Na verdade, primeiro mudou-se a fé e depois mudou-se a oração, né? Foi isso o que aconteceu. O tradicionalista, ele não rejeita a igreja, ele defende a igreja. Ele tenta, né, proteger o coração ferido da igreja da esposa de Cristo, que está aí sangrando ininterruptamente há 60 anos. Criticar a missa nova não é revolta, criticar a missa nova é amor. É um gesto de amor, é um gesto de zelo. É uma prova de fidelidade à herança dos santos. Como dizia Dom Marcelo Lefebvre, né? Não fomos nós que rompemos com a igreja, foram os modernistas que romperam com a igreja, né? Então, quando a liturgia muda, o coração da igreja sangra, porque muda-se a fé.